O ego é o seu comportamento mais o seu caráter. É a forma como você age no mundo, como você reage diante das situações. Esse ego, ele tem uma formação. Ele é formado por 4 elementos. E esses 4 elementos, eles dão uma clareza para que você se compreenda e também para que a gente perceba quais são as questões que precisam ser ajustadas. Porque nós estamos de um lado na luz, de outro lado na sombra. É importante reconhecer que nós sim precisamos estar nos aproximando e trazendo mais luz para os nossos aspectos que estão na sombra. Mas para isso é importante que você entenda que o teu ego, ele faz parte de 4 elementos. Então o ego não é uma única questão, porque nós somos seres complexos. E nessa complexidade é muito importante que se considere esta formação. Então essa personalidade, esse nome, nesse momento, nessa existência, é o meu ego. A Sandra, você recebeu uma genética, que é um elemento do seu ego. Então você traz uma carga genética dentro do seu DNA, você traz características específicas que já estão ali, que vieram dos teus pais, que vieram dos teus avós. Você traz também a educação dos seus pais. Aquilo que você vivenciou, aquilo que você aprendeu, os valores familiares, aquilo que está, o que esteve durante a tua infância, adolescência, juventude, a partir daquilo que foi vivenciado na tua família, junto com os teus irmãos, junto com os teus pais, com os responsáveis, aqueles que constituem a tua família. Esses valores, estas crenças e as coisas que você absorveu, e essa influência dos pais é um dos formadores do teu ego. Também tem a questão cultural. Você nasceu numa determinada cultura e essa cultura tem determinantes. E esses determinantes, eles dizem para você como se comportar, o que faz parte de uma conduta natural, aceita pela sociedade, aceita por esse meio cultural. Então, ali, nessa questão cultural, nós vemos diferenças sim entre nós falamos assim de uma cultura, questão de etnia, por exemplo, porque na questão cultural não existe só a questão da etnia, né? Então nós vemos a questão de alguns valores que fazem parte de uma cultura, por exemplo, a cultura alemã e outra, a cultura indígena. Existem muitas diferenças ali. Então, se eu nascer numa cultura alemã ou se eu nascer numa cultura indígena, eu vou ter questões bem diferentes. E aqui entram dentro dessa questão cultural os aspectos religiosos, né? Todos os valores que fazem parte dessa cultura. E nós temos o elemento, o 4º elemento, que é o arcaico. Nós dizemos assim que o arcaico, ele tem um peso muito grande no nosso processo de cura, no teu processo de cura, porque no arcaico estão as memórias de todas as existências. O arcaico é a nossa inconsciência. O nosso comportamento, 95% é inconsciente. Então, vem do arcaico. Apenas 5% diz respeito à nossa genética, à nossa criação familiar, né? Os nossos pais, e a questão cultural. Imagina só que 95% do nosso comportamento é determinado daquilo que nós vivenciamos pela questão do arcaico. Aqui é que entra de uma forma incrível, de uma forma de extrema necessidade, a limpeza e a oportunidade de trazer para a consciência, para essa existência, aquilo que é importante nessa questão do arcaico. Então nós temos as nossas curas, elas estão nesse campo, que estão justamente conectados às memórias de existências no nosso campo emocional e nosso campo mental inferior. E quanto mais você mergulha no teu autoconhecimento existencial, quanto mais você se busca e quanto mais você procura a tua cura nesse processo,
você vai conseguir sim estar trazendo para a consciência de uma forma límpida elementos que são essenciais para a tua prosperidade e para a tua felicidade. Porque muitas tristezas, muitas dificuldades que muitas vezes parecem incompreensíveis, elas estão ali sendo trazidas por questões que você não tem consciência. São dores antigas que precisam ser curadas e estão no arcaico, neste elemento do nosso ego. Por isso é tão importante conhecer e reconhecer esses pequenos aspectos. Então, bora trabalhar para trazer mais luz para esse ego. Um grande abraço, fica com Deus e até o próximo encontro.